Nós retornamos para mais uma aula sobre gráfico de funções modulares. Aqui nós temos um caso especial onde ocorre uma translação horizontal e uma translação vertical. Então, só para relembrar, nós temos que uma função modular, ela é dada pela função f de x igual a módulo de x. Essa função ela será sempre positiva, então no caso em que x for maior ou igual a zero, a função modular ela é definida como sendo o próprio x. E para o caso em que x for menor do que zero, a função modular será igual a menos x, né? Porque uma vez que o x é negativo, se nós multiplicarmos ele por menos 1, essa função ficará positiva, que é o que define uma função modular, ela será sempre positiva. Então aqui, na aula anterior, nós vimos os dois casos, né, que é de translação horizontal e translação vertical. Nesta aula, nós vamos estudar a translação na horizontal e na vertical simultaneamente. Então, só relembrando, a translação horizontal, ela ocorre dentro do módulo, então aqui nós temos uma translação horizontal, uma vez que nós somamos aqui a unidades dentro do módulo, e a translação fora do módulo, ela é uma translação vertical, né? Lembrando que translação é o mesmo que deslocamento do gráfico. Então aqui, como este sinal é positivo, então nós teremos uma translação horizontal para a esquerda, e aqui, por conta também deste sinal positivo, nós teremos uma translação vertical para cima. Então, neste exemplo, nós teremos o gráfico de uma função modular com uma translação horizontal, né? Que nós caminhamos uma unidade no sentido horizontal para a direita, por conta deste sinal negativo. Nós vimos na aula anterior que quando essa translação, o mesmo que deslocamento, for dentro do módulo, nós teremos uma translação horizontal. Aqui, como o sinal é negativo, então essa translação horizontal será para a direita, ou seja, nós deslocaremos o gráfico uma unidade no sentido horizontal para a direita. Então, o gráfico, ao invés de partir da origem, ele vai caminhar uma unidade aqui para a direita. E devido a esta translação fora do módulo, que é a translação vertical, com o sinal positivo, então essa translação será no sentido vertical para cima. Então, nós teremos o deslocamento vertical de 2 unidades. Então, aqui nós caminhamos 2 unidades. De modo que nós teremos este gráfico, né? Aqui, então, uma unidade para a direita e 2 unidades para cima. Então, o vértice da função modular estará realmente neste ponto. Aqui nós temos a interseção com o eixo y, para a gente saber onde o gráfico da função intercepta o eixo y, basta nós fazermos o x igual a zero. Quando nós fazemos aqui o x igual a zero, a função será igual a módulo de 0 menos 1, que é menos 1, mais 2 unidades. O módulo de qualquer valor será sempre positivo. Então, nós temos que o módulo de menos 1 é 1, mais 2 será igual a 3. Ou seja, quando o x for igual a zero, a função ela vai passar pelo ponto y igual a 3, que é o que ocorre aqui neste gráfico. Tá ok? Próximo exemplo, nós temos aqui um caso particular
também com uma translação horizontal e vertical, só que neste caso nós temos o módulo de uma função modular. Então, aqui nós temos um módulo dentro de outro módulo. Neste caso, para fazer a construção do gráfico, nós reescrevemos esta função, aqui, por exemplo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar a função f de x como sendo módulo da função g de x, onde esta função g de x é a função módulo de 2x menos 2 menos 4 unidades. Então, aqui, o que nós podemos verificar é que nesta função g de x, nós temos também uma translação horizontal, que é a que ocorre aqui dentro do módulo, e uma translação vertical aqui fora do módulo. Na aula anterior, nós vimos que quando este valor que multiplica o x é diferente de 1, então esta translação será da forma, nós pegaremos esta translação aqui, este valor, então 2, e vamos dividir por este valor aqui que multiplica o x, ou seja, por esta constante que multiplica o x. Então, ficará 2 sobre 2, que é 1. Por conta deste sinal negativo, então, nós sabemos que a translação, ela será, então, essa translação será horizontal, ou seja, dentro do módulo, horizontal, para a direita, né? Por conta do sinal negativo, então para a direita. E essa translação horizontal para a direita será de uma unidade, que é justamente este valor dividido pelo número que está multiplicando a variável x. Então, aqui, 1. Né? Então, para a direita, de uma unidade. De uma unidade. E aqui nós teremos uma translação vertical para baixo por conta deste sinal negativo. Então, aqui a translação é vertical de 4 unidades para baixo. Para baixo. Então, nós caminhamos uma unidade. Então, vamos aqui. Nós caminhamos uma unidade para a direita. Então, uma unidade para a direita no sentido horizontal. Uma unidade. E nós caminhamos 4 unidades no sentido vertical para baixo. De tal modo que o vértice desta função modular estará justamente no ponto aqui, x igual a 1 e y igual a menos 4, passando pelo ponto y igual a menos 2. Por quê? Porque quando nós fazemos aqui x igual a 0, então quando nós fazemos x igual a 0, nós vamos obter módulo de 2 vezes 0, que é 0, menos 2, menos 4. Então, ficará módulo de menos 2 é 2, menos 4. Então, nós vamos obter g de 0 será igual a menos 2. Então, o gráfico dessa função modular vai passar pelo ponto y igual a menos 2. Agora, veja o seguinte. Aqui nós calculamos, nós fizemos os cálculos para construir o gráfico da função g de x. O exemplo está pedindo para fazer o gráfico da função f de x.
A função f de x é o módulo da função g de x. Nós sabemos que a função modular ela é sempre positiva, ou seja, o gráfico desta função estará sempre acima do eixo x. Então, aqui nós podemos verificar que o gráfico dessa função g de x, ela tem aqui uma parte positiva, que está acima do eixo x, e tem uma parte negativa, que é justamente essa parte aqui que está abaixo do eixo x. Então, uma vez que nós fizemos o gráfico da função g de x e a função f de x é o módulo da função g de x, então o que nós iremos fazer é apenas refletir esta parte do gráfico para cima do eixo x. Então, é como se o eixo x fosse a espécie de um espelho que fosse refletir esta parte do gráfico para cima do eixo x. E é justamente isso que ocorre. Este gráfico aqui é o gráfico da função f de x. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esta parte do gráfico, que é a mesma que ocorre aqui, né? Então, nós temos esta parte do gráfico, que é justamente esta parte do gráfico da função g, e essa parte do gráfico, que se assemelha a um triângulo, ela será refletida aqui acima do eixo x, de tal modo que, quando você faz a reflexão, se esta parte do gráfico está passando pelo ponto menos 2, quando for refletida, ela irá passar pelo ponto y igual a 2, e se o bico desta função modular está aqui no ponto equivalente a y igual a menos 4, ela ficará aqui no ponto equivalente a y igual a 4. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro essa explicação. E até a próxima aula.